Aleluia. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira e como nós fazemos todas as quarta-feiras, 19 horas, estudo bíblico online, através aqui da página do Facebook da Igreja Pentecostal Casa de Oração. Então hoje nós estamos aqui com a lição de número 10. Lição de número 10, ela nos traz um título dizendo a renovação cotidiana do homem interior. É uma benção, uma lição muito boa, muito interessante, que nós vamos estar estudando então nesta noite, a renovação cotidiana do homem interior. O nosso objetivo é que nós possamos, então, aprendermos a cada vez mais a palavra do Senhor Jesus. Por isso que nós fazemos todas as quarta-feiras o estudo bíblico online, através aqui da página da Igreja Pentecostal Casa de Oração. Nós vamos já iniciar agradecendo a Deus, orando em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto os demais irmãos também possam estar chegando, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por mais essa noite, por mais esse momento. Senhor, a Deus tem nos colocado, tem nos trazido, meu Deus amado, para nós estarmos unidos e reunidos junto nessa live, para fazermos, ó Pai querido, esse estudo bíblico da Tua Palavra, onde junto nós possamos estar aprendendo a Tua Palavra através do Teu Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos a Tua bênção em favor de cada casa, de cada lar, de cada família. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção em favor de todos os nossos irmãos, de todos aqueles, Senhor, que vai estar acompanhando
participando, nos ajudando nesse estudo bíblico dessa noite. Aqueles também, ó Deus, que vão ver no decorrer dos dias, das semanas, através, Pai, do YouTube, do Facebook e também do WhatsApp. Senhor, muito obrigado, e assim nós, Pai querido, te agradecemos em nome de Jesus por mais esse momento e por mais essa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, já queremos saudar aí a missionária, graça na paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Nosso texto áureo desta noite, ele diz assim: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nós vamos falar muito sobre isso, o homem interior e o homem exterior. E esse texto está em 2 Coríntios 4, versículo 16, que nós vamos também estaremos lendo ele na lição em classe dessa noite. Verdade prática diz, por isso, por instrumentalidade do Espírito Santo, o salvo experimenta a renovação interior em meio às adversidades externas. Essa palavra adversidade, nós podemos entender ela também como um problema, como um contratempo, também como um obstáculo, como também até uma desgraça e também uma fatalidade, uma calamidade. É o significado da palavra adversidade. Nossa leitura em classe dessa noite está então no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo de número 18. Então, 2 Coríntios 4, versículo de 11 a versículo 18, que nos diz assim: e assim nós que vivemos estamos sempre entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Verso 15, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Último versículo, versículo 18. Não atentando nós para as coisas que nós veem, mas para as que não veem. Por quê? As que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, olha o que a palavra de Deus está mostrando para nós. Nós não podemos atentarmos para as coisas que nós estamos vendo, as coisas que nós vemos, porque as coisas que nós vemos, elas são, como nos mostra a palavra de Deus, temporais, ou seja, passageira, mas aquelas que nós não vemos é eterna. Nós vamos também estar falando disso no decorrer do nosso estudo
desta noite. A paz do Senhor Jesus Cristo também, a minha irmã Terezinha, lá da cidade de Populina. Glória a Deus pela sua vida, Terezinha, e que todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Nós vamos então falar sobre a nossa apresentação dessa noite, do que nós vamos estar estudando, né? No tópico de número 1, o nosso objetivo da lição, tópico número 1 é refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. As adversidades, a adversidade nós já falamos que é problema, é contratempo, também nós podemos falar que é um obstáculo. Então, as adversidades é aquilo que nós enfrentamos através do homem interior. Que é o homem interior? É o que está dentro de nós, aquilo que nós não conseguimos. Quando nós olhamos para a pessoa, para alguém, nós não vemos o homem interior, aquilo que está dentro dele. Nós só vemos externo, aquilo que está do lado de fora. Por isso que nós não podemos julgar as pessoas pela aparência, né? Tópico de número 2, nós vamos compreender que as dificuldades da vida não pode ser comparada com a glória futura reservada para os cristãos, né? Se nós olharmos para as coisas deste mundo, nós não conseguimos servir a Deus. Mas se nós fazermos o que a palavra de Deus mostra, não olharmos para as coisas deste mundo, porque aqui tudo é passageiro, aqui tudo se acaba, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que a glória que está preparada para nós é incomparável com qualquer tipo de sofrimento, problema, qualquer diversidade que nós enfrentamos durante a nossa vida carnal aqui na face da terra, né? Tópico de número 3, nós vamos despertar para a busca do renovo espiritual, o fortalecimento do homem exterior. O homem exterior, que é a nossa parte externa, né? Que é o nosso corpo, a nossa alma. E o nosso interior é o nosso espírito, aquele que nos liga a Deus, né? Então, a nossa introdução dessa noite, ela diz assim: as adversidades externas são uma incontestável realidade, como está escrito no livro de Romanos 8, do 22 ao 23. Apesar disso, por meio do Espírito, o salvo experimenta a renovação espiritual interior de sua vida, como está escrito em 2 Coríntios 4 e 16. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Às vezes não queremos passar luta, né? Mas o nosso corpo, a nossa vida material está sujeito. Então, não podemos nem pensar, às vezes, que nós não poderia enfrentar as dificuldades, as adversidades, as lutas. Não, isso faz parte do nosso conviver sobre a face da terra, né? E nesta lição nós veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais, como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. No decorrer da nossa caminhada sobre a face da terra, nós passamos por isso, situação difícil, né? Que às vezes tenta nos sufocar, tenta nos esmagar a nossa vida espiritual, para que nós então deixamos de servir o nosso Deus, né? Então a finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado, ele pode resistir a qualquer ataque
das trevas, ou seja, o crente aqui está realmente sempre ligado na palavra de Deus, sempre acreditando no poder do nosso Deus, sempre em obediência a Deus, ele pode resistir os ataques, pode resistir os problemas ou qualquer situação sobre a face da terra, né? Nosso primeiro tópico dessa noite, nós vamos falar sobre o sofrimento exterior. Sofrimento, uma coisa que ninguém gosta, né? Ninguém gosta de sofrer, né? Mas faz parte da nossa vida material, o sofrimento, né? Às vezes nós queremos que tudo aconteça na nossa vida de uma forma sempre que venha nos favorecer. Mas nós, às vezes, precisamos também entender que não é sempre do jeito que nós queremos. Nós temos que enfrentar os problemas, as dificuldades, as lutas, nós temos que vencer para que nós possamos ter uma vida abençoada, de vitória e dizer que nós somos vencedor, né? Jamais nós poderíamos vencer alguma coisa se nós não lutássemos, né? Mas quando nós lutamos, nós alcançamos vitória pelo poder do nosso Deus. Olha o que diz então o tópico de número 1, o sofrimento exterior. O primeiro ponto que nós vamos estar falando é a experiência de Paulo, o apóstolo Paulo, um homem experiente, que nos deixa um legado, um exemplo muito maravilhoso para nós então servirmos a Deus também nos nossos dias sobre a face da terra. Aqui diz, o apóstolo Paulo é um exemplo de homem que sofreu adversidade externa, mas não perdeu a solidez da vida espiritual, ou seja, ele não perdeu a resistência. Essa palavra solidez significa resistência ou também firmeza. Então Paulo, ele sofreu muitas adversidades, enfrentou muitos problemas, mas ele não perdeu a solidez, não perdeu a resistência, não perdeu a firmeza. Por isso Paulo dizia nas suas palavras que tudo aquilo que acontecia, depois ele olhava para aquilo que ele atravessou, para aqueles problemas que ele venceu, ele via que agora aquilo contribuía para ele como experiência, né? Então, nós também temos que pensar e ver dessa mesma coisa. Todos os problemas que nós atravessarmos, nós precisamos ter firmeza, nós precisamos então ter resistência, porque depois que nós vencemos, nós vamos ver quanto nós tivemos ao atravessar essas adversidades, problemas, conquistado mais experiência para a nossa batalha sobre a face da terra, né? Suas epístolas, no caso as epístolas do apóstolo Paulo, suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida, como está escrito em 2 Coríntios 1:8. Vamos ver o que Paulo vê lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, vamos ver o que aconteceu com Paulo. Olha o que aconteceu com Paulo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos de sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Ou seja, é realmente situação difícil, né? Situação difícil, mas isso não fez que Paulo então perdesse a esperança, né? Que a situação às vezes nos leva a ponto que nós achamos que não seremos vencedores, mas quando nós acreditamos e confiamos no Senhor, na palavra de Deus,
nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, diz a palavra de Deus. Ainda podemos ler as menções do apóstolo a prisões, a sortes, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Tudo isso Paulo enfrentou, né? Tudo isso o apóstolo Paulo enfrentou, mas ele tudo venceu por amor do evangelho, da palavra de Deus, e hoje nós temos uma experiência tremenda desse legado do apóstolo Paulo. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 ao 27. Desta forma, Paulo, ele sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé, das seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando. Então, voltando aqui, dessa forma, Paulo ele sintetiza, ou seja, ele resume. Sintetiza significa que ele resume. Então, Paulo resume que todos as adversidades da nossa jornada de fé, nas seguintes palavras que ele resume. Ele disse assim: também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Essa palavra piamente significa modo piedoso, ou significa também de uma pessoa que vive com sinceridade. Então, por isso que ele fala assim, e também todos que piamente, ou seja, todos que com sinceridade querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Alguém pode dizer assim: mas pastor Arnaldo, a pessoa quer viver sincera dentro da palavra de Deus, quer viver sincera ao Senhor Jesus e passa perseguição? Alguém pode dizer: eu não estou entendendo isso, mas nós entendemos sim. Aqueles que querem servir a Deus, eles passam por grande adversidade, passam por grande provação, passam por grande tribulação, mas continua piamente, ou seja, continua assim, com sinceridade, servindo a Deus, porque grande é a vitória, né? Daqueles que servem a Deus de coração, não aqueles que batem no peito dizendo que tem uma religião, mas aqueles que são sinceros, quer viver sua vida piedosa, vivendo de acordo com a vontade do nosso Deus, né? Por isso o texto bíblico diz que o tesouro do evangelho está guardado em vaso de barro. Isso é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais, e por isso, como seres humanos, somos frágeis. Nós somos frágeis. Nesse aspecto, o homem exterior padece, sofre ataque por causa da cruz de Cristo. Ou seja, nós fomos feitos do pó da terra. Isso nos mostra a nossa fragilidade, que nós somos frágeis. Mas nós somos frágeis, mas nós servimos um Deus forte. Servimos um Deus que tudo pode. Então, nós olhando para a palavra de Deus, nós vemos que através dessa fraqueza da nossa carne, nós vamos se fortalecendo no Senhor Jesus. E vamos se fortalecendo no Senhor e vivendo a nossa vida de acordo com a vontade do nosso Deus. Porque se nós assim o fizermos, nós seremos então honrado pelo nosso Deus e abençoado pelo nosso Deus. Por isso que diz aqui, isso é uma declaração que somos feitos como seres humanos, somos frágeis, porque nós somos feitos do pó da terra. E nesse aspecto, o homem exterior, ele padece, sofre ataque por causa da cruz de Cristo. Mas não podemos jamais desanimar, né? É melhor sofrer com o Senhor
do que às vezes sofremos sem o nosso Deus, né? Ponto 2, diz assim, o exemplo do apóstolo Paulo, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede, ou seja, ele não volta atrás, e tampouco nega a fé. Suas provações forjaram a confiança em Deus e em sua vida, em seu ministério. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumento do poder divino. A palavra de Deus fala que Deus, ele age na nossa fraqueza. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, quando nós pensamos que estamos fortes, nós estamos fracos. Quando nós pensamos que nós estamos fracos, somos fortes. Por quê? Quando nós pensamos que somos fortes, nós vamos querer confiar em nós. Aí nós somos fracos. Mas quando nós achamos que nós somos fracos, nós colocamos a nossa confiança em Deus. Aí nós se tornamos fortes. Então, por isso que diz o apóstolo Paulo, né? Ele diz que quando pensamos que estamos fracos, nós estamos fortes. Quando pensamos que nós estamos fortes, é porque nós estamos fracos. Então, voltando aqui, diz assim, que ele reconhece que as suas fraquezas são instrumento do poder divino, ou seja, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, Deus trabalha na nossa vida. Por isso que nós somos instrumento do poder divino, ou seja, do poder do nosso Deus. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara. A palavra cônscio quer dizer que tem noção clara, que procede com consciência. Então, voltando aqui, cônscio de sua vocação, ou seja, claro da sua vocação, com consciência da sua vocação, o apóstolo declara, por isso não desfalecemos. O apóstolo Paulo, ele ensina a nós não se desfalecermos. Então ele fala assim, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior, o que é exterior? Nós vamos fazer uma análise para nós entender um pouquinho. Homem exterior é o lado de fora, o nosso corpo, a nossa carne. Então, voltando aqui agora, olha o que ele diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, a nossa carne se corrompa, olha o que ele diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nesse aspecto, o legado do apóstolo é que a perseverança, embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não se desanima, nem recua. Cerca disso, Cristo nos assegurou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o apóstolo Paulo está mostrando para nós, ainda que a nossa carne, o nosso corpo, o homem exterior, ainda que ele se corrompa, o que nós precisamos fazer é não ficarmos desanimados. Não é para nós se abater, não é para nós ficar desanimados, não. Por quê? Nós temos que fortalecer o homem interior, ou seja, a nossa alma, o nosso espírito que está dentro de nós, mesmo que a nossa carne se corrompa, se acabe, ou se abale, ou sofra danos, perseguições, diversidades, tudo, o nosso homem interior, ele então tem que se fortalecer,
ele tem que estar realmente ligado no nosso Deus, se fortalecendo a cada vez mais, porque a própria palavra de Deus, ela nos mostra dessa forma. Olha, acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos ver o que está escrito no livro de João? Livro de João, capítulo João 16 e 33. João 16 e 33. Olha o que está escrito aqui, ó. 16 e 33 diz assim: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor quer nos dar esse ânimo. Ele quer que nós tenhamos ânimo no meio de todas as tribulações, o sofrimento, no meio de todos os problemas. Nós precisamos criar ânimo. Mas como isso? É olhando para a palavra de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Precisamos então estar olhando para Jesus para nós ter ânimo. No meio de tantos problemas, tantas adversidades, nós que servimos a Deus precisamos viver uma vida cheia de ânimo, fortalecida, porque quem venceu o mundo foi o Senhor. Então no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus venceu por mim, por você, venceu por nós. Voltando aqui então, o ponto de número 3, a esperança do crente. Nas Escrituras, o contraste entre aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. Tribulação, não tribulado, mas não angustiado. A palavra de Deus mostra para nós. Não é pecado viver atribulado, mas é pecado viver angustiado. Então, olha o que diz assim: atribulado, mas não angustiado. Depois diz assim: o significado mesmo, pressionado, o crente não é esmagado. Isso traz o significado da maneira que nós podemos entender. Quando nós olhamos para a Bíblia diz assim: atribulado, mas não angustiado. O significado disso é isso que eu vou falar agora. Mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Nós podemos ser pressionados de todas as formas, mas isso não significa que o Senhor vai deixar que nós sejamos esmagados. Então, atribulado, mas não angustiado. Outra coisa, perplexo, mas não desanimado. Perplexo, mas não desanimado. Indica que, mesmo confuso, o crente não desespera. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos assim, perplexo, mas não desanimado. Traz esse significado para nós, indicando para mim e para você, que mesmo nós estando confuso, o crente não se desespera. Na nossa confusão, quando vem a confusão na nossa cabeça, não pode desesperar, nós temos que orar a Deus, buscar entendimento, discernimento, para nós então não cometermos o erro e nós ficarmos então desesperados, porque o desespero não vai nos ajudar em nada, né? Nós não precisamos ficar desesperados. Então vamos buscar a Deus, vamos buscar sabedoria, para nós então não entrar em desespero. Perseguido, mas não desamparado. Olha aí, perseguido. Nós estamos falando de perseguição.
o apóstolo Paulo passou por perseguição, Jesus passou por perseguição, você passa por perseguição, eu passo por perseguição, mas o que a Bíblia ensina? Perseguido, mas não desamparado. Em qualquer tipo de perseguição que eu, que você, que qualquer pessoa estiver passando, jamais nós vamos estar desamparados pelo nosso Deus. Isso sinaliza que o mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Deus nunca abandonou seus filhos. Jamais Deus vai abandonar alguém de nós. Outra palavra, abatido, mas não destruído. Abatido, nós podemos estar abatido, abalado, mas destruído de maneira nenhuma, né? De forma alguma. Então, abatido, mas não destruído. Mostra que, mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Sabe aquele momento difícil da nossa vida que nós atravessamos? Deus, ele está conosco. Ele não deixa nós sermos derrotados, vencidos. Porque a Bíblia, ela garante para nós que para aqueles que servem a Deus, é mais do que vencedores. Os que servem a Deus é mais do que vencedores. Então, é por isso que está dizendo aqui, ó, abatido, mas não destruído. Mostra que, mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Nocauteado é uma palavra que nós podemos entender através daquela luta, né? Aquelas lutas que as pessoas o outro nocauteiam, ou seja, atinge. A palavra de Deus mostra para nós que jamais nós somos nocauteados, né? Outra coisa que nós vamos estar falando aqui, o texto ensina que, embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre prevê um meio de escape. Deus sempre tem uma porta aberta para mim e para você, uma porta aberta para nós. Então, o texto, ele nos ensina, embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado, ao sofrimento, Deus sempre prevê um meio de escape. Deus sempre tem uma saída, uma porta para você, para mim, para nós sairmos. O nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e do mesmo modo temos esperança da vitória da vida eterna. Portanto, como cristão, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança com Cristo. O nosso Deus, ele venceu a morte, como nós acabamos de ler aqui. O nosso Senhor, ele obteve êxito sobre a morte, ou seja, ele venceu a morte, e do mesmo modo temos essa esperança de vitória da vida eterna, ou seja, nós temos a mesma esperança de ter também esta vida eterna com o nosso Deus. Portanto, como cristão, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo, como nos afirma a palavra de Deus. Olha, livro de Tito, vamos lá, olha, livro de Tito, você pode também acompanhar aí, capítulo 2, o versículo 13, capítulo 2, versículo 13, vamos ver o que está escrito. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus, a glória do grande Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo.
Olha que coisa linda, né? Aguardando a bem-aventurada esperança. A esperança, né? A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele que está cuidando de nós e é Ele que vem sobre a glória e todo olho verá, diz a palavra de Deus. Então essa é a esperança do crente. A esperança do crente não é ganhar na loteria, não é ficar rico, ficar famoso, não. A esperança do crente é a volta de Cristo, né? Isto é a esperança do cristão, a esperança do crente. Agora nós vamos para o tópico de número 2. O tópico de número 2, ele fala sobre a renovação interior. Renovação interior. Olha o que diz, ó. O fortalecimento diário é o primeiro ponto que nós vamos estar estudando. Fortalecimento ou fortalecimento diário. Diz assim, a Bíblia enfatiza, ou seja, a Bíblia destaca, a Bíblia enfatiza, a Bíblia destaca, que o Espírito Santo é o agente que habilita. A Bíblia enfatiza, ou seja, a Bíblia destaca, a Bíblia mostra que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Como nós já falamos, adversidade é os problemas, adversidade é os obstáculos, é as coisas que vêm sobre as nossas vidas. Então, o crente que está realmente servindo a Deus, ele está habilitado por esse agente que é o Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo, ele habilita o cristão a manter-se firme diante das adversidades, diante dos... Esse poder do Espírito Santo atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Então esse poder do Espírito Santo que habita no cristão, habita na pessoa que serve a Deus, ele capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios 2 e 12? 1 Coríntios 2 e 12. 1 Coríntios 2 e 12. Ele diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o que habita em você, o que habita em nós, não é o Espírito do mundo, é o Espírito nosso Deus, aquele que provém de Deus, para que pudéssemos ter o conhecimento do que nos é dado gratuitamente por Deus. Deus dá a nós gratuitamente, né? Então, voltamos aqui. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento, o nosso interior, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova dia em dia, ou seja, apesar do sofrimento das coisas do mundo, que a nossa carne atravessa, as adversidades, os problemas, mesmo nós estando nessa situação. Por isso que fala apesar do homem exterior, né? Está passando por toda essa tribulação, essa diversidade. Então, isso destaca assim,
que do ponto de vista da disciplina espiritual e prática, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum, temor a Deus. Então, vamos voltar um pouquinho. Assim, apesar da fraqueza do sofrimento exterior, que é o nosso corpo, a nossa carne, o nosso interior, que é o nosso espírito, contudo, se renova dia em dia. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer do ponto de vista da disciplina espiritual, prática que esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal. Santificação pessoal, que é fidelidade com Deus, reverência a Deus, oração a Deus, jejum a Deus e temor também a Deus. Então, essa é a nossa santificação pessoal, algo que nós então precisamos para que realmente nós possamos todos os dias, a cada dia que passa, nós estarmos se fortalecendo no poder do nosso Deus, que está trabalhando, renovando, capacitando a nossa vida espiritual, que é o homem interior. Voltando aqui, portanto, não podemos permitir que as aflições nos desanimem, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. Ou seja, o que nós precisamos fazer, o que cabe a nós, qual é a nossa parte, qual é a nossa tarefa do nosso dia a dia. Aqui está dizendo, não podemos permitir que as aflições nos desanimem. Não podemos ficar olhando para os problemas, para as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, hoje, nos nossos dias, quantas coisas estão acontecendo, meu Deus do céu. São coisas espantosas, mas eu e você, nós que servimos a Deus, nós temos que ter essa consciência. A palavra de Deus fala, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Agora de pouco nós lemos esse versículo. E qual é as aflições? Hoje nos nossos noticiários, olhamos as notícias aqui no Brasil. No Brasil, o Rio Grande do Sul, morrendo muita gente morrendo por causa do ciclone. Santa Catarina, situação difícil, muita chuva, ciclone, muita gente morrendo, cidade se acabando, destruída. Aí nós olhamos nos outros países, a Ucrânia em guerra, sendo destruída pelos inimigos lá, assassino da Rússia, que está destruindo o povo, as cidades, o país da Ucrânia. Olhamos agora para a Líbia, olhamos muito triste o que aconteceu na Líbia, muito triste, a barragem que estourou ali, muita chuva, devastou uma cidade, mais de 5.000 pessoas mortas e muitas pessoas ainda desaparecidas, milhares de pessoas desaparecidas. Nós olhamos também para as Filipinas, que sofreu também um terremoto. Não temos ainda notícia de estado assim, de dizer que teve mortos, tudo, mas também passamos por essa situação de presenciar o terremoto. Outro terremoto devastou
o país também de Marrocos. Muita gente morreram, milhares de pessoas desaparecidas e milhares de pessoas mortas. Isso significa algo que a palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições. Essas são as aflições. Mas, pastor Arnaldo, são essas que estão acontecendo longe? Não, na nossa vida também existe também algo que nós podemos chamar também de aflição. Às vezes desemprego, às vezes pessoas passando necessidade, passando fome, pessoas enfrentando os problemas de saúde. Tudo isso são as aflições da vida. Mas a Bíblia diz para nós ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então resta nós agora fazer o quê? Como que nós estamos lendo aqui? O que é preciso? Qual que é o nosso dever? Qual é a nossa tarefa? Quando nós olhamos todas essas aflições, todos esses acontecimentos, qual é agora o papel do cristão? Olha o que está a nós, aquilo que cabe a nós. Olha o que diz assim: portanto, não podemos permitir que as aflições nos desanimem. Não podemos permitir que o desânimo venha na nossa vida por causa das aflições deste mundo. Mas devemos renovar o nosso compromisso de servirmos a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. Ou seja, em todos os dias da nossa vida. Mas, pastor Arnaldo, precisamos permitir, sim. Nós precisamos permitir. Porque se nós temos o livre-arbítrio, nós recebemos o livre-arbítrio, eu e você, nós possamos permitir, podemos também impedir o trabalhar de Deus na nossa vida. Então, é necessário que nós permitimos, que nós se rendemos ao Senhor Jesus, a palavra de Deus, que nós se rendemos ao trabalhar do Espírito Santo e deixamos que Ele trabalhe na nossa vida, nos renovando, nos fortalecendo, dia após dia, todos os dias da nossa vida. Voltando aqui então, o ponto 2, o eterno peso da glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno da glória muito excelente. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento e o presente e futuro glorioso. Então vamos voltar aqui, ó. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O sofrimento presente é isso que nós podemos ver na nossa vida, no nosso dia a dia, esse sofrimento, essas aflições, essas tribulações, essas adversidades, todos esses acontecimentos que nós vemos no nosso dia de hoje. Esse é o sofrimento presente, como nós acabamos de ler aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele faz um contraste desse sofrimento presente, que é o que nós estamos vivendo hoje, e o futuro glorioso. Qual que é o futuro glorioso? Futuro glorioso. Futuro glorioso é quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós temos essa confiança, essa certeza que tudo que nós estamos atravessando aqui, isso é coisa passageira, isso vai acabar. Mas que nós temos uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Mesmo nós passando por tudo isso aqui, nós temos ainda, como a palavra de Deus nos mostra, que o nosso Deus, ele pode nos abençoar aqui ainda em vida, mas nós acreditamos no grande futuro da nossa vida eterna com o Senhor
eternamente, como nos registra, nos mostra a palavra do nosso Deus. Então o contraste do apóstolo que ele faz é isso, do sofrimento aqui, do presente, com o futuro glorioso. O apóstolo ensina que se compara o peso da glória, que é eterna, à tribulação leve, passageira, que a vida eterna, já está dizendo, ela é eterna, eterna. Como que nós podemos comparar com esse sofrimento, dessas coisas passageiras, que pode acabar a qualquer momento aqui na face da terra, né? Então, a vida aqui é passageira, mas a vida eterna já está falando que ela é eterna com o nosso Deus, né? E nesse sentido, a diversidade serve para instrumento encorajador. Encorajador. Nós somos encorajados pela palavra de Deus, de estar servindo a Deus, de estar vivendo os nossos dias aqui na face da terra, como nos manda a palavra de Deus, para que nós então recebemos a vida eterna, eternamente com o Senhor lá no céu. Então, o homem interior, voltando aqui, ó, a diversidade serve para instrumento, ou seja, encorajador do homem interior, impulsionando o prosseguidor, de prosseguir, impulsionando, ou seja, incentivando a nós prosseguir, porque as coisas passageiras da terra, ela vai se acabar, mas nós vamos viver eternamente com o Senhor. Então nós temos que ser encorajados para isso, que o sofrimento, as coisas materiais, isso aqui é tudo passageiro, isso vai acabar, mas o que nós temos que impulsionar, temos que encorajar, é para continuar servindo a Deus, porque nós temos uma vida eterna, onde nós passaremos a nossa eternidade. Então nós precisamos passar a nossa eternidade no céu com o Senhor Jesus. É para isso que nós temos que ser encorajados a impulsionar, de batalhar, enfrentar tudo que vier sobre a face da terra aqui, para nós então viver a nossa vida eterna com o Senhor Jesus. Então impulsionando e prosseguir com essa fé, com essa força, com esse ânimo, com esse desejo de realmente sermos vencedores aqui e vivermos eternamente com o Senhor lá no céu. E que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. A fé, né? Quando nós falamos em fé, a fé não é comprada na farmácia, não é comprada no supermercado. A fé, ela vai se renovando na nossa vida, na medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, na medida que nós vamos acreditando no trabalhar de Deus na nossa vida, na medida que nós vamos confiando no nosso Deus, nós vamos adquirindo fé, e é através da fé que o crente vai suportar as tribulações, é através da fé que o crente vai realmente conseguir ser vitorioso, vencer as tribulações, suportar as adversidades, os problemas, até findar a carreira aqui na terra, né? Portanto, se faz necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo das murmurações, reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Até quando nós precisamos falar sobre isso, né? As lutas, é necessário nós passarmos por ela. Às vezes nós achamos que nós vamos solucionar os problemas numa troca de governo. Às vezes nós vamos pensar que mudar o governo por esse ou aquele lá vai solucionar os nossos problemas. Não é dessa forma. O que nós estamos lendo aqui é uma grande verdade.
Diz assim: portanto, se faz necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Não existe nós evitarmos a tribulação. Não existe maneira de nós evitarmos de passarmos pelas diversidades, de enfrentarmos os problemas. Isso é inevitável, não existe como evitar. Nós precisamos ter a sabedoria para nós enfrentarmos essas diversidades, essas lutas e vencermos ela, como nos mostra a palavra do nosso Deus. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Vamos ver Romanos, vamos ler lá no livro de Romanos 8, vamos ver o que está escrito. Romanos 8 e o versículo 18, vamos ver o que está escrito. Romanos 8 e 18, nos fala dessa forma, Romanos 8 e 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, a pessoa enfrenta tanta tribulação na terra, passa por tantos problemas, mas ela não imagina a glória que Deus tem preparado para quem vence as tribulações, para quem enfrenta as tribulações dessa terra. Pastor, você não sabe como que eu estou sofrendo, você não sabe como é a minha luta, como é os meus problemas. Realmente eu não sei, cada um tem uma situação diferente, cada um tem uma cruz para carregar. Às vezes nós podemos ajudar uma pessoa, mas a cruz dele é ele que tem que carregar. Não existe forma, não existe maneira de nós suportarmos a cruz do nosso irmão. É cada um enfrentando, vencendo, através da fé, do ânimo, da perseverança, do amor. É cada um passando as suas lutas e vencendo. Mas quando nós olhamos para as lutas, para os problemas, como nós estamos olhando para a palavra de Deus que diz, porque para mim não tenho por certo que as aflições deste tempo presente não existe maneira de comparar as aflições desse tempo com a glória que há de ser revelada, ou seja, com aquilo que Deus tem preparado para você. Às vezes você tem chorado, às vezes você tem sofrido, às vezes você tem passado por tanto sofrimento, tanta tribulação, mas tudo isso que você tem passado, aquilo que você está passando, você tem que olhar para a palavra de Deus, porque a glória de Deus é maior do que essas lutas. Depois você vai ver, realmente, quando você estiver na glória, você vai ver que isso que você passou sobre a face da terra foi algo que não existe como você comparar. Porque às vezes a pessoa vai achar que o que ela está passando que é difícil. Mas nós atravessamos essas coisinhas, essas diversidades, esses problemas, mas vamos encontrar uma glória tão grande que Deus preparou para quem Ele o ama. A glória de Deus
que há de ser revelada, ainda não é revelada ainda para nós não. Ah, pastor, eu sei. Lá no céu vai ser rua de ouro. Lá no céu vai ser uma benção. Não. Eu e você ainda não temos conhecimento como será lá no céu. Mas pastor, mas não é a rua de ouro, não. Ouro não, é aquilo que nós conhecemos na terra. Por isso que a Bíblia fala um pouquinho sobre isso. Como exemplo. Quando nós olhamos para as coisas mais bonitas da terra, pensamos que é o ouro, mas lá no céu é diferente. É ainda muito mais do que isso. A glória lá ainda não está revelada para nós como que vai ser. Então vamos voltar aqui para o nosso estudo. Então diz assim dessa forma: não existe, entretanto, as Escrituras ratifica que as aflições do tempo não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada para nós. Ponto 3. A visão da eternidade. Fortalecidos em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, ou seja, do futuro, o cristão é exortado não focar nas coisas que vêm, nas coisas que se vê, mas naquela que não se vê. Porque aquelas que nós vemos são temporais e as que nós não vê, elas são eternas. Ou seja, aquilo que eu vejo, as coisas que eu consigo ver, não é para me focar nela. Como diz aqui, olha o que diz aqui, ó. Perdão. Olha o que diz aqui, ó. Tendo plena consciência das coisas vindouras. O cristão é exortado a não focar nas coisas que ele vê. Por quê? Ele é focado nas coisas que ele não vê, que é aquilo que Deus ainda não revelou para nós. Porque as coisas que ele vê são as coisas materiais aqui, as coisas passageiras, a coisa que se acaba. Mas as coisas que ele não vê são eternas, que nós vamos viver eternamente com o Senhor lá no céu. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as coisas temporais com as coisas eternas. O apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Nesse caso, somando a renovação diária, o crente deve viver sobre a expectativa da eternidade. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não das coisas que são da terra, as coisas terrenas. O apóstolo Paulo mostra para nós, ele incentiva, através desse texto bíblico, mostrando para nós não ficar preocupado pensando nas coisas terrenas, nas coisas daqui da terra, as coisas que se acabam. A própria Bíblia mostra para nós também que não ajuntai tesouro na terra, mas sim no céu. Aqui na terra o ferrugem pode consumir, o ladrão pode roubar, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, onde é tantas coisas erradas que nós presenciamos. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina nós vivermos o nosso dia a dia preocupado não nas coisas do mundo, não nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais. Por isso que ele fala dessa forma: pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Livro de Colossenses 3:2. O apóstolo Paulo fala isso. Vamos ler isso
Palavra de Deus, livro de Colossenses. Vamos lá. Livro de Colossenses. O capítulo 3, versículo 2. Você pode abrir a tua Bíblia juntamente conosco. O apóstolo Paulo diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra, porque as coisas daqui da terra são coisa passageira, coisa que se acaba, perece, mas as coisas de cima não. Então é isso que o apóstolo Paulo, ele nos mostra, nos orienta e nos ensina. Nós vivemos nosso dia a dia preocupado não com as coisas materiais, mas com as coisas celestiais. Tópico de número 3, o último tópico. Os desafios de hoje. Primeiro ponto que nós vamos estudar do tópico número 3, ele fala sobre cultura secularista. Diz assim: o espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes, como está escrito em Apocalipse 17:5. Vamos ler. Livro de Apocalipse. Vamos lá, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 17. E o versículo 5. Versículo 5. Vamos ver o que está escrito. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e da abominação da terra. Nós vamos entender um pouquinho o que significa a palavra Babilônia, relativa a uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem. A palavra Apocalipse, ela traz um sentido para nós da grande prostituta Babilônia, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vamos lá. Em um sistema materialista, conforme estudamos até a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Então, vamos voltar um pouquinho aqui à leitura. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual do crente, ou seja, procura fazer que o crente seja esmagado ou desanimado, que o crente desista de servir a Deus, através dessas coisas, desses acontecimentos, dessas doutrinação que nós estamos vendo sobre a face da terra, esse ensinamento errado da grande prostituição, da grande Babilônia, que nós entendemos aqui pela palavra de Deus, que quer esmagar a vida do cristão, ou seja, fazer que o cristão volte atrás, desista de servir a Deus. Então é um sistema materialista, conforme estudamos aqui, que nega a realidade espiritual da existência de Deus e a verdade bíblica de todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus, ou seja, tudo isso é negado. É negado essa grande realidade da existência espiritual de Deus, da verdade bíblica, do conjunto de valores da palavra de Deus. Diante desses ataques, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado dentro
resista os ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Ou seja, Deus está procurando, por isso que a Bíblia diz assim, o salmista Davi fala que os olhos de Deus têm procurado os fiéis sobre a face da terra. Os olhos de Deus, eles são como chama de fogo, têm procurado os fiéis sobre a face da terra. Então, diante desses ataques, o Altíssimo, ou seja, o nosso Deus, ele continua a busca por um povo que seja renovado por dentro. Renovado por dentro. Porque resiste os ataques externos e tome a posição contra os adventos do mal, contra as coisas erradas, né? Os costumes errados. O relativismo, ponto 2, doutrinário. Outro ataque que procura matar a vida do espiritual é o processo de desconstruções dos fundamentos da fé. Procura desanimar o crente, tirar o foco dele de ter essa fé em nosso Deus. Então, nós estamos falando do relativismo doutrinário, que é isso daqui, ó. É uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem. Essa corrente de pensamento que quer tirar o foco da nossa fé, quer desviar o nosso pensamento. Enquanto a Bíblia fala, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o relativismo, que é essa corrente de pensamento negativo que questiona as verdades. Ele tenta tirar esse foco do cristão de olhar para a palavra de Deus, de servir a Deus. Então, não podemos tolerar esse relativismo, essa doutrinária. Ora, relativizar doutrina bíblica, enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Ou seja, se nós não estivermos servindo a Deus, não tem escape, não tem outra forma, não tem como, porque não podemos tolerar esse relativismo, porque se nós, como diz aqui, ora, se relativar a doutrina bíblica, enfraquecer o homem interior, se nós não zelar pela palavra de Deus, pela doutrina de Deus, não há como renovar a nossa vida espiritual, sem ter em alta conta a palavra de Deus. Se nós não estamos vivendo a palavra de Deus, não tem como. A única maneira é nós estar vivendo a verdadeira palavra de Deus. Porque se nós não estiver vivendo a verdadeira palavra de Deus, não existe possibilidade de nós, então, estar em alta com o nosso Deus, de nós vencer essa doutrina falsa, esse pensamento maligno que é do ativismo. Não se pode fazer uma leitura seletiva da Bíblia para pregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para pregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. Então, a única forma é realmente viver a sã doutrina da palavra de Deus. Se não estiver vivendo na sã doutrina da palavra de Deus, não tem como vencer esse relativismo. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe que deve ser considerado
como ideal. O relativismo aliado com o idealista seculariza e impõe que deve ser considerado como ideal, ou seja, a pessoa acaba, se ele estiver vivendo aliado com o relativismo e a ideologia secularista, o que ele vai fazer? Ele vai estar acreditando no ensinamento deles, no erro deles, e ele fica aliado. Ele não tem mais o que fazer. Então, o relativismo aliado à ideologia secular, ele impõe que deve ser considerado como ideal, ou seja, tudo normal, devendo a liberalidade de acreditar em uma religião, aliado à ideologia secularista, defende a liberdade de acreditar ou não numa religião, ou seja, a pessoa fica daquela forma, ele acreditar ou não numa religião, ou seja, ele não tem uma certeza mais na cabeça dele, ele fica naquela situação que ele não precisa mais acreditar em religião, não precisa mais acreditar em Deus, para ele está tudo normal. Assim, o pecado é aceito, é tolerado. Então, se ele estiver vivendo nessas condições, negando a sã doutrina da palavra de Deus e acreditando nesse pensamento, aliado com esse relativismo e a ideologia, ele está vivendo como não precisa mais acreditar numa religião. O pecado pode ser tolerado, ou seja, não é mais pecado pecar. Pecado pode ser tolerado, não tem problema mais pecar. Porém, o crente renovado, ele deve reagir contra essa intervenção de valores. O crente, aquele que serve a Deus, não é um religioso, um crente que serve a Deus. Ele, então, é um crente renovado e ele deve reagir contra essa intervenção de valores, resistir ao espírito da Babilônia. Resistir o espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia, quem é o espírito da Babilônia? Representa a grande confusão e como uma grande meretriz que seduz os reis da terra, representa a idolatria e a prostituição. É o espírito da Babilônia, que representa, então, a grande confusão na cabeça do povo. Representa e é como uma grande meretriz que seduz os reis da terra e representa idolatria, prostituição. São o espírito da Babilônia. Então, o crente que é renovado, ele deve reagir contra o espírito da Babilônia, resistir o espírito da Babilônia e batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Uma vez foi dada aos santos. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a fé. O Espírito Santo, ele coloca dentro de nós a fé, que é essa arma contra o pecado, contra as coisas do mundo, que faz que então nós se fortalecemos e batalhamos diante da palavra de Deus. Ponto número 3, batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século. O que o mundo já está no maligno, o mundo jaz no maligno. Por isso, a nossa declaração de fé, ela realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem.
o inimigo, ele começou com engano, enganando o ser humano, enganando Adão e Eva. Começou com engano, como diz aqui, as atividades contra o homem. E com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduz as pessoas neste mundo. É com essa arma, a arma da mentira, do engano, como está escrito no livro de Apocalipse 12:9. Vamos ver? Apocalipse 12. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 12. Versículo 9. Vamos ver o que diz. Apocalipse 12:9 fala assim: e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás, ele tem essa grande arma da mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, né? Então, o espírito maligno tem capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando as pessoas contra Deus. Efésios 2:2. Vamos lá para o livro de Efésios. Então nós vemos que as pessoas, às vezes, elas acabam sendo dominadas pelo maligno, influenciada pelo maligno, a estar cometendo esses erros, está cometendo esses enganos. Mas vamos primeiro ver o que está escrito em Efésios 2:2. Efésios 2:2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, como diz aqui, o espírito maligno tem a capacidade de influenciar os que vivem no quê? Na desobediência. E os que vivem manipulado, aprisionado, colocando as pessoas contra Deus. Mas ali fala, em que no outro tempo, ou seja, antes das pessoas virem servir a Deus, em outro tempo andasse segundo o curso deste mundo. Agora o cristão já não faz mais isso, já não anda mais segundo a vontade do mundo, no curso deste mundo, como diz aqui, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo, do espírito que opera nos filhos da desobediência, nas pessoas que estão vivendo na desobediência sobre a face da terra. Por isso a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Efésios 6:12. Vamos voltar lá para o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Vamos ver aqui o que está nos dizendo. Efésios 6:12, como nós acabamos de procurar aqui, de anunciar aqui, que diz assim: portanto, não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em outras palavras, é o que nós estamos lendo aqui. Por isso, a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o quê?
contra os demônios. De certo que o crente renovado, de posse da armadura de Deus, ele deve posicionar-se contra a cilada do diabo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, como fala Efésios 6:18. Então a luta do cristão não é contra a carne nem o sangue, ou seja, nós não temos que lutar um contra o outro. A nossa luta é contra o diabo, contra os demônios, contra, como diz aqui a palavra de Deus que nós estamos aqui, lendo. Vou mostrar para vocês, olha o que diz a palavra de Deus, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, nos diz a palavra do Senhor Jesus. Essa é a nossa luta. Então, enquanto as pessoas não entenderem o que diz a palavra de Deus e ficar um lutando contra o outro, o inimigo gosta. O inimigo vai achar muito bom as pessoas ficar brigando um com o outro, em vez de nós fazer o que fala a palavra de Deus, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é um contra o outro, é contra as principados, contra os demônios, resumindo tudo, contra os demônios. Então é isso que nos fala a palavra de Deus. É preciso então nós entendermos a palavra de Deus para nós fazermos aquilo que é o correto. Nossa conclusão para encerrarmos nessa noite: durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior, lembrando que exterior é o nosso corpo, a nossa carne. Então, o nosso corpo exterior estará sujeito às tribulações da vida, apesar do padecimento e das aflições. O nosso homem interior, agora não é mais a carne, o homem interior é o nosso espírito, não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito Santo, e assim o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com o peso da glória reservado para os fiéis. O sofrimento desta vida não pode ser comparado com aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso, o tempo presente se destaca e a desconstrução da fé cristã. Necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentarmos o poder do pecado, que é o poder do mal. Ou seja, se nós ficarmos presos, preocupados com as coisas materiais, as coisas que nós temos aqui nessa vida, as coisas materiais, nós não conseguimos servirmos a Deus. E se nós desprender das coisas materiais, nós vamos estar renovando dia a dia o nosso interior, o nosso espírito, para nós então enfrentar o poder do pecado, o poder do mal que vem sobre a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos então em nome de Jesus. E se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira nós estaremos estudando a lição de número 11, que tem o título dizendo cultivando a convicção cristã. Cultivando a convicção cristã. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos orar, agradecer a Deus por essa live em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado nessa noite em nome de Jesus por esse momento, por essa live. Deus, e nós pedimos a tua bênção em favor de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa, ó Deus, que está conosco, daqueles que estiveram conosco também, ó Pai, e daqueles que vão estar, Senhor,
assistindo essa live durante os dias da semana, do mês, do ano. A todos, ó Pai, através das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook e também do YouTube. Assim, ó Deus, eu te peço, te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém, amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.